Livro I. Unidade e igualdade da Trindade nas Escrituras. Refutação dos erros contra a igualdade do Filho. Capítulo 1. Precaução contra os hereges. A verdadeira imortalidade. A fé e a compreensão das coisas divinas. Quem se entregar à leitura do que escrevemos sobre a Trindade, deve ter em conta, primeiramente, que nossa pena está atenta para repelir as falsas afirmações daqueles que, desprezando os princípios da fé, deixam-se enganar por um imaturo e desordenado amor pela razão. Alguns pretendem aplicar às coisas incorpóreas e espirituais as noções adquiridas sobre coisas corpóreas, mediante os sentidos, ou graças à força da razão humana e à potencialidade da investigação, ou ainda, com a ajuda de alguma arte, pretendem medir as coisas espirituais pelas corporais e conjecturar sobre aquelas, como fazem com estas. Há outros que pensam sobre Deus, se é que pensam alguma coisa, apoiados na natureza da alma humana ou em seus sentimentos. Desse erro são levados a fixar regras falsas e falazes em suas doutrinas, quando discorrem sobre Deus. Há ainda uma terceira espécie de indivíduos que se esforçam por transcender as coisas criadas, certamente mutáveis, para se aplicarem à substância imutável, que é Deus. Onerados, porém, pelo peso da mortalidade, querem fingir saber o que não sabem, mas como não são capazes de conhecer o que almejam, afirmam com todo atrevimento suas opiniões hipotéticas, fecham a si mesmos os caminhos da inteligência, preferindo não se corrigirem de suas falsas afirmações, a modificarem o que defendem. Esse é o mal dos três grupos de indivíduos aos quais me referi, ou seja, os que enfocam o tema de Deus como uma substância corpórea, os que o abordam conforme os seres espirituais, como a alma, e os que não obedecem a nenhum dos dois critérios e emitem opiniões falsas a respeito de Deus. Estão eles tanto mais longe da verdade quanto mais seus conhecimentos não se apoiam nos sentidos corporais nem no espírito criado, nem no próprio Criador. Quem julga, por exemplo, que Deus é branco ou louro, engana-se, ainda que de qualquer maneira encontremos esses acidentes no corpo. Quem considera que Deus agora se esquece e depois se lembra, ou tem outras opiniões semelhantes, está totalmente em erro, ainda que de qualquer forma, essas faculdades se encontrem na alma. Quem, porém, pensa que Deus é dotado de tal força que tenha gerado a si mesmo, incorre em maior erro ainda, já que Deus não somente não é assim, e tampouco é uma criatura espiritual ou corporal. Não há criatura alguma que seja capaz de gerar a si mesma para existir. Com a finalidade de purificar o espírito humano de semelhantes erros, a Santa Escritura, acomodando-se aos pequenos, não evitou expressões designando esse gênero de coisas temporais, mediante as quais nosso entendimento, como que alimentado, pudesse ascender por degraus, às coisas divinas e sublimes. Por isso, empregou palavras tomadas das coisas corporais ao falar de Deus como, por exemplo, quando diz, protege-me à sombra de tuas asas, Salmos capítulo 16 versículo 8. E apropriou-se também de muitas expressões referentes ao Espírito para significar aquilo que, embora não seja desse modo, era preciso que fosse dito assim, como, eu sou um Deus ciumento, Êxodo capítulo 20, versículo 5, e também, pesa-me de ter feito o homem, Gênesis capítulo 6, versículo 7. Em se tratando de coisas inexistentes, a Escritura não registrou expressão alguma que envolvesse locuções figurativas ou encerrasse enigmas. Daí, que se perdem em afirmações vãs e perniciosas os que se afastam da verdade, abraçando aquela terceira espécie de erro. Conjecturam a respeito de Deus elementos que não se encontram nele mesmo, nem em criatura algumas. Com elementos próprios das criaturas, a Escritura divina costuma compor como que jogos infantis, com a intenção de que os sentimentos dos simples sejam estimulados, como que passo a passo, à procura das coisas superiores, no abandono das inferiores. O que,
porém, é dito com propriedade somente a respeito de Deus e que não se encontra nas criaturas, a Divina Escritura raramente registra, como o que foi dito a Moisés: Eu sou o que sou, e também, aquele que é, enviou-me a vós, Êxodo capítulo 3, versículo 14. Ainda que o verbo ser seja empregado também em relação ao corpo e à alma, a Escritura não o empregaria, se não quisesse dar a essas palavras um sentido todo especial, ao se referir a Deus. Do mesmo modo, quando o apóstolo diz, o único que possui a imortalidade, o Senhor dos Senhores, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Visto que se diz a alma ser imortal, como de fato é, a Escritura não diria, o único, se a verdadeira imortalidade não fosse a imutável, da qual nenhuma criatura é dotada, já que esta imortalidade pertence somente ao Criador. O mesmo dá a entender o apóstolo Tiago: todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descendo do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Tiago capítulo 1, versículo 17. Há também o que diz Davi: e como uma vestidura, tu as mudas e ficam mudadas, tu, porém, és sempre o mesmo. Salmos capítulo 101, versículos 27 e 28. Desse modo torna-se difícil intuir e conhecer plenamente a substância de Deus, que faz as coisas mutáveis sem mudança em si mesmo, e cria as coisas temporais sem qualquer relação com o tempo. Faz-se mister, por isso, purificar nossa mente para podermos contemplar inefavelmente o inefável. Ao não conseguirmos ainda essa purificação, alimentamo-nos da fé, somos conduzidos por caminhos mais praticáveis a fim de sermos capazes de chegar a compreender a Deus. Nesse sentido, afirmou o apóstolo que todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão escondidos em Cristo, Colossenses capítulo 2, versículo 3, mas apresentou-o aos que, embora renascidos pela graça, são ainda carnais e animais, e portanto tais como crianças. Assim, apresenta o Cristo não com o poder divino pelo qual é igual ao Pai, mas na fraqueza humana na qual foi crucificado. Diz textualmente: pois eu não quis saber outra coisa entre vós a não ser Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. Prosseguindo, estive entre vós cheio de fraqueza, receio e temor. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2 e 3. E mais adiante: quanto a mim, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas tão somente como a homens carnais, como a crianças em Cristo. Dei-vos a beber leite, não alimento sólido, pois não o podieis suportar. Mas nem mesmo agora o podeis. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 2. Quando se fala tudo isso a certas pessoas, elas são tomadas de furor e consideram-no um insulto. Preferem acreditar não terem o que dizer os que isso dizem, antes de se considerarem a si mesmos incapazes de compreender o que lhes é dito. Às vezes, lhes apresentamos certa argumentação, não justamente o que pedem quando investigam sobre Deus, pois eles não têm capacidade de compreendê-lo, nem nós talvez tenhamos para compreendê-lo e explicá-lo. Somente expomos alguns argumentos que demonstram a sua incompetência e inidoneidade para entenderem o que exigem. Essas pessoas, como não ouvem aquilo que desejam, ou pensam que agimos com astúcia para ocultar nossa incapacidade, ou talvez que agimos com maldade, por lhes invejarmos a competência, indignadas e confusas, afastam-se de nós. Capítulo 2. O procedimento neste estudo sobre a Trindade. Considerando o precedente, com a ajuda de nosso Deus e Senhor e conforme nossa capacidade, empreenderemos a tarefa que nos pedem, e assim demonstraremos que a Trindade é um só e verdadeiro Deus, e quão retamente se diz, se crê e se entende que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem uma só e mesma substância ou essência. Assim não poderão afirmar, por assim dizer, que enganamos os adversários com nossas pretensões.
mas que se convençam pela própria experiência de que existe aquele sumo bem, só visível às mentes muito puras. E se eles não podem compreender, é porque o limitado olhar da inteligência humana não é capaz de se fixar nessa luz sublime, se não for alimentado pela justiça fortalecida pela fé. Primeiramente, porém, é preciso demonstrar pela autoridade das Santas Escrituras, a certeza de nossa fé. Em seguida, se Deus assim quiser e ajudar, atenderemos a esses gárrulos raciocinadores, mais cheios de si do que capazes, vítimas de um mal deveras perigoso, a fim de que encontrem uma doutrina da qual não possam duvidar. Se não quiserem se convencer, queixem-se antes da debilidade de suas mentes do que da verdade, ou mesmo da nossa argumentação. Se neles ainda restar algum amor ou temor a Deus, retornem aos princípios e à ordem da fé, e assim experimente uma saudável medicina dos fiéis, existente na Igreja, de modo que uma piedade autêntica que cura a mente doente é incapaz de perceber a verdade imutável, e leve a evitar que a temeridade desregrada os faça emitir opiniões maldosamente falsas. Não me cansarei de procurar, se tiver alguma dúvida, e não me envergonharei de aprender, se cair em algum erro. Capítulo 3. Pacto do autor com os leitores. Todo aquele que ler estas explanações, quando tiver certeza do que afirmo, caminhe lado a lado comigo, quando duvidar como eu, investigue comigo, quando reconhecer que foi seu erro, venha ter comigo, se o erro for meu, chame minha atenção. Assim, haveremos de palmilhar juntos o caminho da caridade em direção àquele de quem está dito, buscai sempre a sua face, Salmos capítulo 104, versículo 4. Faço este pacto piedoso e seguro na presença do Senhor nosso Deus, com todos aqueles que lerem não somente este tratado, mas todas as minhas outras obras, principalmente no tocante à unidade da Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por certo, nenhuma outra questão existe que ofereça mais risco de erros, mais trabalho na investigação e mais fruto na descoberta. Aquele, portanto, que ao ler, disser, isto não está bem explicado, pois não entendo, culpe o meu modo de expressar, não porém, a minha fé. Poder-se-ia com efeito dizer algumas coisas com mais clareza, contudo, ninguém jamais falou a ponto de todos o compreenderem, em tudo o que diz. Quem não estiver de acordo com o que digo, procure examinar outros autores mais versados nesses assuntos, já que não compreende a minha explicação. Se isso acontecer, feche meu livro ou, se achar melhor, ponha-o de lado, e dedique seu tempo e esforço na leitura daqueles escritores que lhe são mais compreensíveis. Nem por isso, contudo, julgue ele que eu deva me calar por não conseguir explicar tão expedita e claramente como os autores que compreende. Nem tudo o que está escrito, chega a circular nas mãos de todos. Pode acontecer que algumas dessas pessoas venham a ter em mãos pelo menos estes nossos livros, e que tenham capacidade para entendê-los, sem ter podido dispor de outros mais claros. Por isso, é vantajoso que diversos, assim como os mesmos assuntos, sejam tratados por vários autores em diferente estilo, não, contudo, com fé diferente. Desse modo, chegarão ao conhecimento de muitos leitores, a uns de um modo, a outros, diferentemente. E se alguém se queixar de não compreender minha explicação, porque nunca foi capaz de entender acerca desses assuntos, embora tratados diligente e profundamente, faça votos no seu íntimo e dedique-se mais ao estudo para tirar algum proveito em vez de pretender me fazer calar com suas lamentações e censuras. Aquele leitor que disser, estou compreendendo o que se diz, mas não está bem exato, apresente a sua explicação, se o quiser, e impugne a minha, se puder. Caso, motivado pela caridade e a verdade, o levar ao meu conhecimento, se ainda estiver eu vivo, estarei colhendo frutos copiosos deste meu trabalho. Se não lhe for possível trazer ao meu conhecimento,
dar-me-ia alegria e prazer se fizer a observação aos que puderem me corrigir. De minha parte, medito na lei do Senhor, se não dia e noite, Salmos capítulo 1, versículo 2, pelo menos em todos os momentos em que me é possível. Para que não venha a esquecer minhas considerações, confio-as apenas esperando da divina misericórdia a perseverança em todas as verdades que eu considerar como certas. Se, porém, cair em erro, ele me esclarecerá. Filipenses 3,15, seja mediante inspirações e admoestações íntimas, seja por meio de sua palavra manifesta, seja ainda através de colóquios com os irmãos. Isto peço, e esta determinação e este desejo confio-os ao seu poder, pois ele é o único capaz de guardar o que me deu e de cumprir o que prometeu. Penso com razão, que alguns mais tardos de inteligência vão opinar, em certas passagens de meus livros, que eu disse aquilo que não disse, ou que não disse o que disse. Quem ignora que o erro alheio não nos deve ser atribuído? Esses tais pareciam seguir-me, mas não me tendo compreendido, desviaram-se para alguma falsidade, enquanto eu me via obrigado a caminhar por densos e obscuros caminhos. De modo semelhante ninguém terá o descaro de atribuir aos santos autores dos livros sagrados os muitos e variados erros dos hereges, que se empenham em defender suas falsas e enganadoras opiniões com a autoridade das mesmas Escrituras. A lei de Cristo, com delicadíssima autoridade, isto é, a caridade, admoesta-me e ordena-me que, quando os homens julgam que em meus livros defende algum erro que não defende, se o suposto erro desagradar a este e agradar aquele, que eu prefira ser repreendido pelo censor da suposta falsidade a ser louvado por um adulador. Pois, embora seja criticado pelo primeiro sem razão, o erro é censurado, no entanto, nem eu serei louvado com razão pelo adulador, pois me atribui uma opinião contrária à verdade, nem a própria afirmação será elogiada com razão, pois ofende a verdade. Em nome do Senhor, pois, demos início à obra que nos propusemos empreender. Capítulo 4. Doutrina da fé católica sobre a Trindade. Todos os comentadores católicos dos livros Davinos do Antigo e do Novo Testamento, que tive oportunidade de ler e que me precederam com seus escritos sobre a Trindade, que é Deus, expuseram sua doutrina conforme as Escrituras nestes termos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo perfazem uma unidade divina pela inseparável igualdade de uma única e mesma substância. Não são, portanto, três deuses, mas um só Deus, embora o Pai tenha gerado o Filho, e assim, o Filho não é o que é o Pai. O Filho foi gerado pelo Pai, e assim, o Pai não é o que o Filho é. E o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho, mas somente o Espírito do Pai e do Filho, igual ao Pai e ao Filho e pertencente à unidade da Trindade. Contudo, a Trindade não nasceu da Virgem Maria, nem foi crucificada sob Pôncio Pilatos, nem ressuscitou ao terceiro dia, nem subiu aos céus, mas somente o Filho. A Trindade não desceu sob a forma de pomba sobre Jesus batizado, Mateus capítulo 3, versículo 16, nem no dia de Pentecostes depois da ascensão do Senhor, vindo do céu como um ruído semelhante ao soprar de impetuoso vendaval e, em línguas de fogo, que vieram pousar sobre cada um deles, mas somente o Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículos 2 a 4. A Trindade não fez ouvir do céu: Tu és meu filho, Marcos capítulo 1, versículo 11, quando Cristo foi batizado por João e no monte quando com ele estavam 3 discípulos, Mateus capítulo 17, versículo 5, nem quando soou a voz que dizia: Eu o glorifiquei e o glorificarei novamente, João capítulo 12, versículo 28, mas somente a voz do Pai foi dirigida ao Filho, se bem que o Pai e o Filho e o Espírito Santo, como são inseparáveis em si, são também inseparáveis em suas operações. Esta é minha fé, pois esta é a fé católica. Capítulo 5.
Questionamentos sobre a unidade na Trindade e as operações inseparáveis. Algumas pessoas ficam confusas quando ouvem falar que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ou seja, a Trindade, não são três deuses, mas um só Deus. E procuram entender como isto seja possível, principalmente quando se diz que a Trindade atua inseparavelmente em tudo o que Deus faz. No entanto, a voz do Pai, que se ouviu, não é a voz do Filho, somente o Filho nasceu, padeceu e ressuscitou e subiu aos céus, e somente o Espírito Santo apareceu em forma de pomba. Querem compreender como aquela voz somente do Pai, pode ser operação da Trindade, como aquela carne, na qual somente o Filho nasceu, a mesma Trindade a criou, como aquela forma de pomba, na qual somente o Espírito Santo apareceu, tenha sido operação da Trindade. Caso as operações não fossem inseparáveis, mas o Pai fizesse uma coisa, o Filho outra, e o Espírito Santo outra, ou se operassem algumas vezes em conjunto, outras vezes em particular cada uma, não se poderia afirmar a inseparabilidade da Trindade. Preocupa-os também o fato de que o Espírito Santo esteja na Trindade e não foi gerado nem pelo Pai nem pelo Filho, mas é o Espírito do Pai e do Filho. Essas pessoas levam-nos ao cansaço com suas perguntas. Se nossa fraqueza receber ajuda do dom de Deus, daremos explicações, como pudermos, não caminharemos porém, com aquele que se corrói de inveja, Sabedoria capítulo 6, versículo 23. Se afirmarmos que tais questões não soem preocupar-nos, estamos mentindo. Reconhecemos, porém, que ocupam nossos pensamentos, pois somos arrebatados pelo afã de investigar a verdade, e os amigos suplicam, pelo direito da caridade, que lhes comuniquemos o que pudermos descobrir. Não quero dizer que já tenha alcançado a meta ou seja perfeito, pois, se o apóstolo Paulo diz não a ter alcançado, muito menos eu que estou longe dele e como que sob seus pés. Discorrerei, no entanto, conforme minha cadência e, se me esqueço do que disse atrás e volto ao que já disse, prossigo conforme meu propósito a fim de obter o prêmio da vocação do alto. Aqueles a quem a caridade me obriga a servir, desejam que lhes manifeste quanto tenha andado neste caminho, aonde pretendo chegar e o que me resta de caminho até o fim. É mister, porém, e Deus me concederá que, servindo aos leitores, eu mesmo faça progressos e, ao responder aos que perguntam, eu mesmo encontre o que procuro. Assumi este trabalho, por ordem e com a ajuda do Senhor nosso Deus, não tanto para dissertar com autoridade sobre assuntos que conheço, mas para os conhecer eu mesmo, mediante uma piedosa dissertação. Capítulo 6. Consubstancialidade do Pai e do Filho. Imortalidade da Trindade. O Filho é também Criador. A deidade do Espírito Santo e a igualdade com o Pai e o Filho. Aqueles que afirmaram que nosso Senhor Jesus Cristo não é Deus, ou que não é verdadeiro Deus, ou que não é um só Deus com o Pai, ou que não é imortal por ser mutável, sejam convencidos de seu erro pelo claríssimo testemunho e pela afirmação unânime dos livros santos, dos quais são estas palavras: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Está claro que nós reconhecemos o Verbo de Deus como o Filho único do Pai, do qual se diz depois, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João capítulo 1, versículo 1 a 14. Em referência ao nascimento pela sua encarnação, ocorrida no tempo, tendo a Virgem como mãe. Nessa passagem, o evangelista declara que o Verbo não é somente Deus, mas consubstancial ao Pai, pois, após dizer, e o Verbo era Deus, acrescenta, no princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito do que existe, João capítulo 1, versículo 2 e 3. Diz tudo, de modo a incluir tudo o que foi criado, ou seja, todas as criaturas. Consta aí claramente que não foi criado aquele por quem tudo foi criado.
E se não foi criado, não é criatura, e se não é criatura, é consubstancial ao Pai. Toda substância que não é Deus, é criatura, e a que não é criatura, é Deus. E se o Filho não é consubstancial ao Pai, é uma substância criada, e se é uma substância criada, todas as coisas não foram feitas por ele. Ora, está escrito, tudo foi feito por ele, portanto, é consubstancial ao Pai. Assim, não é somente Deus, mas verdadeiro Deus. O mesmo afirma com clareza o apóstolo João na sua carta: nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro Deus. E nós estamos no verdadeiro Deus, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 20. Podemos também tirar a conclusão de que não se refere somente ao Pai aquelas palavras do apóstolo, o único que possui a imortalidade, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, mas a um só Deus, que é a própria Trindade. Jamais a vida eterna pode ser mortal com alguma mutabilidade, por isso, o Filho de Deus, porque é vida eterna, está incluído também com o Pai, na citação acima, o único que possui a imortalidade. Nós, participantes de sua vida eterna, tornamo-nos imortais, conforme nossa condição. Mas uma coisa é a vida eterna da qual fomos feitos participantes, outra coisa somos nós que viveremos para sempre por força dessa participação. Se, pois, o apóstolo tivesse dito, o Pai, em vez de Jesus Cristo, o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, mostrará nos tempos estabelecidos, nem assim se poderia concluir que o Filho está excluído. O Filho também não se separou do Pai ao falar pela voz da sabedoria, pois é a sabedoria de Deus. Eu sozinho fiz todo o giro do mundo. Eclesiástico capítulo 24, versículo 8. Com mais razão, portanto, não é lícito que se entenda só do Pai, excluindo o Filho, quando se disse, o único que possui a imortalidade, já que a afirmação guarda o mandamento imaculado, irrepreensível, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, que mostrará nos tempos estabelecidos, o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, que habita uma luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver. A ele, honra e poder eterno. Amém. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 14 a 16. Nessas palavras, não há menção propriamente dita do Pai nem do Filho nem do Espírito Santo, mas do bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o que corresponde ao único e verdadeiro Deus, a própria Trindade. A não ser que as palavras seguintes pudessem torcer a interpretação dada, pois disse, que nenhum homem viu, nem pode ver, porque poderiam ser entendidas como referentes a Cristo na sua divindade, a qual os judeus não viram, embora tenham visto o seu corpo e o tenham crucificado. Mas a divindade não pode ser vista de modo algum por olhos humanos, pode, porém, ser vista com aqueles olhos de quem já não são homens, mas super-homens. Portanto, com toda razão deve-se entender o próprio Deus Trindade quando está dito, o bendito e único soberano, referindo-se à aparição de nosso Senhor Jesus Cristo nos tempos estabelecidos. Quando o apóstolo disse, o único que possui a imortalidade, era como se dissesse, o único que faz maravilhas, Salmos capítulo 71, versículo 18. Desejaria saber a quem os adversários atribuem as referidas palavras, pois se apenas ao Pai, como pode ser verdade o que o próprio Filho diz, tudo aquilo que o Pai faz, o Filho o faz igualmente. JO 5,19. Qual é o prodígio entre os prodígios, senão ressuscitar e dar a vida aos mortos? Pois, o mesmo Filho diz, como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver,
também o Filho dá a vida a quem quer. João capítulo 5, versículo 21. Como dizer que somente o Pai faz prodígios, se essas palavras não dão lugar a que se entenda que é somente o Pai ou apenas o Filho, mas o Deus único e verdadeiro, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Além disso, quando o apóstolo diz, para nós, contudo, existe um só Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem nós somos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem tudo existe e por quem nós somos. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, quem há que duvide de ele falar de todas as coisas criadas, do mesmo modo que João, todas as coisas foram feitas por ele. João capítulo 1, versículo 3. Pergunto também, a quem se refere quando diz em outro lugar, porque tudo é dele, por ele e nele, a ele a glória pelos séculos. Amém. Romanos capítulo 11, versículo 36. Se essas palavras fazem referência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de modo a atribuir a cada pessoa uma das expressões, dele ao Pai, por ele ao Filho, nele ao Espírito Santo, fica claro que o Pai e o Filho e o Espírito Santo é um só Deus, pois o apóstolo acrescenta no singular, a ele a glória pelos séculos. Por onde se vê que usou esse sentido, também ao dizer, ó abismo da riqueza, da sabedoria e da ciência, não do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas, da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Como são insondáveis seus juízos e impenetráveis seus caminhos. Quem, com efeito, conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem se tornou seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe fez o dom para receber em troca? Porque tudo é dele, por ele e nele. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Romanos capítulo 11 versículos 33 a 36. Se, portanto, os adversários querem entender essas palavras como referentes somente ao Pai, como entender que todas as coisas foram feitas pelo Pai, como é dito aqui, e que tudo foi feito pelo Filho, como é dito na carta aos Coríntios, e um só Senhor Jesus Cristo por quem são todas as coisas, e como se lê no Evangelho de João, tudo foi feito por meio dele. Se umas coisas foram feitas pelo Pai, outras pelo Filho, conclui-se que nem tudo foi feito pelo Pai, tampouco tudo pelo Filho. Se tudo, porém, foi feito pelo Pai e tudo pelo Filho, as mesmas coisas feitas pelo Pai foram feitas pelo Filho. Portanto, o Filho é igual ao Pai, e a atuação do Pai e do Filho é inseparável. Com efeito, se o Pai criou o Filho, que não foi feito pelo próprio Filho, nem tudo foi criado pelo Filho, mas a verdade é que tudo foi feito pelo Filho. Então concluímos que o Filho não foi criado, mas que com o Pai fez tudo o que foi feito. Tanto que o apóstolo não omitiu o verbo ao dizer de modo bem claro, ele tinha a condição divina e não considerou o ser igual a Deus como algo a que se apegar ciosamente, Filipenses capítulo 2, versículo 6, e chamando ao Pai, de Deus, como vemos nesta outra passagem, a cabeça de Cristo é Deus, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Sobre o Espírito Santo, recolheram-se também testemunhos abundantes dos quais fizeram uso todos os autores que antes de nós escreveram acerca destas matérias, nos quais se prova que o Espírito Santo é Deus e não criatura. E se não é criatura, é não somente Deus, pois os homens foram também chamados deuses, Salmos capítulo 81, versículo 6, mas Deus verdadeiro é, portanto, igual em tudo ao Pai e ao Filho, consubstancial e coeterno na unidade da Trindade. A citação, onde aparece com maior clareza o Espírito Santo não ser criatura, é aquela onde nos é dado o preceito de não servirmos à criatura, mas ao Criador, Romanos capítulo 1, versículo 25. Quanto ao modo de servi-lo, difere porém, do revelado no preceito de servirmos uns aos outros pela caridade, Gálatas capítulo 5, versículo 13,
que em grego se designa com o verbo douleuen, enquanto o serviço a Deus está expresso pelo verbo latreuein. Daí denominarem-se idolatrais os que prestam aos simulacros dos deuses o culto devido somente a Deus. O culto a Deus é proclamado nas palavras: adorarás o Senhor teu Deus, somente a Ele servirás. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Ao empregar o termo latreusis, o texto grego é mais explícito. Se esse culto à criatura nos é proibido, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele servirás, e o apóstolo maldiz os que cultuam a criatura e a servem, e não ao Criador, conclui-se que o Espírito Santo não é criatura. Ele, ao qual todos os santos prestam aquele culto, no dizer do apóstolo, os verdadeiros circuncidados somos nós, que servimos ao Espírito de Deus, Filipenses capítulo 3, versículo 3. E em grego estão designados pelo termo latreontes. Em muitos exemplares mesmo nos latinos assim se lê, que servimos ao Espírito de Deus, e assim se encontra também na maioria ou quase em todos os códices gregos. Em algumas cópias latinas, porém, o texto não é: servimos ao Espírito de Deus, mas, servimos a Deus, no Espírito. Os que erram a esse respeito e se recusam a se dobrar perante o peso da autoridade, será que encontram, por acaso, versões diferentes nos códices com relação às palavras: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebestes de Deus? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1-9, que maior insensatez e sacrilégio do que alguém ousar dizer que os membros de Cristo são, conforme dizem, templos de uma criatura inferior a Cristo. Em outra passagem o apóstolo diz: vossos corpos são membros de Cristo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Se, porém, os membros de Cristo são templos do Espírito Santo, o Espírito Santo não é uma criatura, pois, aquele de quem nossos corpos são templos é mister que devamos a adoração devida somente a Deus, que em grego é designada com o termo latreia. Por isso acrescenta: glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo, 1 Coríntios capítulo 6 versículo 20.